y procuradores generales, estimados colegas, yo traigo del pueblo de Angola un fuerte saludo para todos los que se encuentran en esta sala magna y especialmente para el pueblo grandioso y hermano de Cuba. Dr. Darío Delgado Cura, Fiscal General de la República de Cuba, muchas gracias por la invitación. Presentaré mi ponencia en portugués de forma que la mayoría de los hispanohablantes me entiendan. No obstante, tenemos aquí traductores de idiomas muy competentes, para los cuales también envío mis saludos. Muchas gracias. A abordagem do tema que nos foi proposto, o papel do Ministério Público angolano e a legitimidade para ordenar e legalizar detenções e prisões, tem como pressuposto o facto de o mesmo tocar transversalmente questões fundamentais de processo penal e do próprio sistema de justiça penal. Como subejamente sabido, o debate acerca da importância do papel, funções e estrutura do Ministério Público e as questões relacionadas com os seus poderes ultrapassa as fronteiras de qualquer Estado perante a globalização e as suas implicações no combate à criminalidade transnacional. Porém, as soluções devem ser encontradas tendo em conta a realidade concreta de cada país. Em Angola, está em curso um amplo processo de reforma do direito e da própria justiça. Após a proclamação da independência nacional de Angola, no dia 11 de novembro de 1975, por força de várias vicissitudes, não foi possível fazer as desejadas e connaturais alterações de fundo a serem introduzidas no processo penal, no sentido da sua adequação, sem prejuízo da aprovação de alguns diplomas avulsos, que, no entanto, fragmentaram o processo e até quebraram a sua anterior lógica interna. Foram mantidos os códigos em vigor na altura em Portugal. A Lei Constitucional de 1975, revista e alterada em 1978, consagrou a existência da Procuradoria-Geral da República como órgão do Estado, estabelecendo que a sua estrutura, as suas funções e a forma de as exercer seriam fixadas por lei. Essa lei, que viria a ser a 4/79, de 27 de abril, institucionalizou a Procuradoria-Geral da República como sendo uma unidade orgânica sob a direção do Procurador-Geral da República, assumindo dessa forma a sua maioridade, expressa numa afirmação de emancipação, quer em relação à magistratura judicial, quer em relação à tutela do Poder Executivo. De acordo com aquela lei, a estrutura da Procuradoria-Geral da República adaptava-se à divisão político-administrativa do território e os seus órgãos integravam a magistratura do Ministério Público, quer junto dos tribunais, quer junto dos órgãos de polícia criminal. A questão da autonomia do Ministério Público, então consagrada, é indissociável do perfil da sua intervenção em termos de processo penal e assume um papel fundamental na modelação da estrutura da ação penal. Além de exercer a ação penal, ao Ministério Público incumbia, igualmente, proceder o primeiro interrogatório de arguido preso, validar a prisão, mantê-la ou substituí-la por outras medidas estabelecidas na lei e ordenar a sua soltura. Seria a ruptura radical com o sistema previsto no Código de Processo Penal de 1929, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 35.007,
cujas normas viriam a ser substituídas com a aprovação da Lei 4D/80, de 25 de junho, Lei da Prisão Preventiva e Instrução Preparatória. A Lei 4D/80, de 25 de junho, a par da Lei 479, de 27 de abril, produziu, então, a primeira alteração normativa de vulto, introduzindo modificações profundas na estrutura do Ministério Público e na fase preparatória do processo. Nos termos daqueles diplomas, tanto o interrogatório dos arguidos detidos, como a apreciação da legalidade da detenção, validação e manutenção da prisão preventiva ou da sua substituição por outras medidas previstas na lei, eram, na fase de instrução preparatória, da competência exclusiva do Ministério Público, a quem os detidos eram apresentados para o primeiro interrogatório. Paradoxalmente, a direção da investigação e instrução dos processos criminais era acometida à Direção Nacional de Investigação Criminal, também chamada de Polícia Judiciária, na dependência do Ministério do Interior, embora sob o olhar do Ministério Público, que fiscalizava a legalidade dos atos realizados pelos agentes de investigação criminal. Entretanto, a Lei 4/79, de 27 de abril, a primeira lei da Procuradoria-Geral da República, viria a ser substituída pela Lei 5/90, de 7 de abril, tal como a Lei 4/80, de 25 de junho, Lei da Prisão Preventiva, seria substituída pela Lei 18-A/92, de 17 de julho, que mantiveram basicamente o sistema implantado pelo regime anterior, nomeadamente quanto às competências do Ministério Público em sede de instrução preparatória. O ordenamento jurídico angolano veio a sofrer ajustamentos após a aprovação da Lei Constitucional de 1991 e da Revisão Constitucional de 1992, essencialmente com o intuito de reforço da proteção dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, em conformidade com o novo quadro político e jurídico a que o Estado angolano passou a estar vinculado. Ainda assim, o papel do Ministério Público manteve-se inalterável e, estranha e curiosamente, nunca foi suscitada a inconstitucionalidade da Lei da Procuradoria-Geral da República, nem da Lei da Prisão Preventiva e Instrução Preparatória, ou apenas de algumas das suas normas. Já à luz do princípio da legalidade, a que o Ministério Público se mostrava vinculado, desde os primórdios da Lei 479, de 27 de abril, princípio que emerge como um dos pilares estruturantes e fundamento essencial do Estado de Direito, procurava assegurar a preservação do exercício da ação penal de qualquer influência externa ou por outra razão que não a da própria observância da lei. Assim, o Ministério Público, que se discutiria nos trabalhos preparatórios relativos à aprovação da Constituição da República de Angola de 2010, tinha o seu fundo cultural e a sua legitimidade numa experiência de muitos anos, num contexto em que se mantiveram as duas fases. A fase da instrução preparatória obrigatória, atribuída ao Ministério Público, ora por este dirigida e fiscalizada, ora dirigida pela Direção Nacional de Investigação Criminal, sob fiscalização do Ministério Público, e a fase judicial, com a instrução contraditória, esta facultativa, pronúncia e julgamento atribuídas à mesma entidade, no caso, ao juiz. A Constituição de 2010, ao estabelecer clara e expressamente que a fase preparatória do processo é dirigida pelo Ministério Público, não temos dúvidas que criou um estatuto forte para o Ministério Público, acrescido ao que já trazia.
Mas a Constituição também trouxe outra grande inovação, ao apontar paralelamente para uma ação fiscalizadora das garantias fundamentais dos cidadãos por magistrado judicial, ou seja, por um juiz. Para uma exata compreensão do sentido e da dimensão das mudanças introduzidas pela Constituição, justifica-se apontar, sinteticamente, entre outros, os seguintes vetores fundamentais da reforma da justiça e do direito em curso no país, com expressão na fase preparatória do processo penal, como sendo a construção do modelo processual penal basicamente acusatório, mas integrado por um princípio de investigação, visando a conciliação de forma eficiente das finalidades do processo, como sendo a segurança, a liberdade e a proteção dos direitos fundamentais. E o reforço das ideias de fiscalização, simplificação e celeridade processual, visando a realização da justiça penal em tempo útil. Entendemos que a Constituição da República veio, atento ao disposto no artigo 174, número 2, consagrar um modelo acusatório de processo penal na fase judicial, integrado por um princípio de investigação na fase preparatória, como se colhe na linha F do artigo 186. Na fase da instrução preparatória, por conseguinte, o arguido não tem nem pode ter um direito igual ao do Ministério Público, como seria num processo de partes. Tanto mais que é a este que compete dirigir esta fase preparatória dos processos penais, investigar e trazer para o processo tudo o que possa demonstrar a culpabilidade do arguido e exercer a ação penal. Porém, por observância a critérios de objetividade a que o Ministério Público está vinculado, compete-lhe carregar também para o processo todos os indícios que possam vir minorar a pena do arguido ou inclusivamente provar a sua inocência. É esta característica do processo penal angolano que permite ao Ministério Público poder abster-se de acusar, ordenando o arquivamento do processo na fase da instrução preparatória, como, em audiência de discussão e julgamento, pedir a absolvição do arguido por a sua atuação fundar-se em critérios de legalidade, isenção e objetividade. Por respeito à Constituição e à lei, o Ministério Público deve ser isento, imparcial na sua investigação e na dedução da acusação. Daí que se aplique também ao Ministério Público todo o sistema de impedimentos e suspeições relativo aos juízes, conforme artigos 105 e 113 do Código de Processo Penal. No entanto, poder-se-á objetar que, sendo o Ministério Público uma magistratura autónoma, estruturalmente responsável e hierarquicamente organizada, contrariamente à magistratura judicial, tal facto não lhe confira nem independência, nem imparcialidade suficientes para ordenar e validar detenções e prisões, atos materialmente jurisdicionais e, por conseguinte, da exclusiva competência do juiz. No caso concreto de Angola, entendemos que não. Primeiro, o Ministério Público atua ou deve atuar com base em critérios de legalidade, isenção e objetividade. Em segundo lugar, os magistrados do Ministério Público são responsáveis disciplinar e criminalmente. Pelo que, se não promoverem o processo em termos estritamente legais, a sua conduta poderá ser sancionada disciplinar e criminalmente. Terceiro, as medidas aplicadas pelo Ministério Público
podem ser impugnadas contenciosamente de forma simplificada, o que assegura a proteção dos direitos do arguido detido. Na verdade, na sequência da preparação da legislação infraconstitucional, abriu-se uma intensa controvérsia em termos de polêmica doutrinal sobre o sentido, profundidade e alcance do disposto na linha F do artigo 186 da Constituição quanto à interpretação a dar à fiscalização das garantias por parte de um juiz. Para uns, o caminho constitucional aponta para uma garantia de intervenção jurisdicional, formatada num contexto meramente garantístico. Para outros, o papel fiscalizador era extensivo à aplicação de medidas coativas. Gradualmente, cimentou-se o entendimento de que o pensamento do legislador constitucional deveria ser reduzido à dimensão interpretativa, segundo a qual a Constituição teria querido dizer que o Ministério Público, ao dirigir a instrução preparatória, estava legitimado para realizar diligências para a descoberta da verdade material, incluindo revistas, buscas e apreensões, bem como ordenar atos que sujeitassem o arguido ao processo para a sua responsabilização futura e efetiva, sendo o caso prática alicerçada e legitimada numa experiência ininterrupta e nunca questionada, que remonta desde os primórdios da independência do país, a 11 de novembro de 1975. Com a aprovação da Lei Orgânica da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, Lei 2212, de 14 de agosto, a que se seguiu a Lei Reguladora das Revistas, Buscas e Apreensões, Lei 2/14, de 10 de fevereiro, o legislador infraconstitucional deu os primeiros sinais sobre o sentido e modelo de processo penal pretendido em Angola. Porém, foi com a aprovação, mais recentemente, da Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal, Lei 25/15 de 18 de setembro, com entrada em vigor em 18 de dezembro, que o legislador veio colocar a pedra de toque numa perspectiva organizativa, estrutural e funcional do Ministério Público, que não era mais do que o culminar de um trajeto anunciado que esperamos seguramente venha a ser vertido no novo Código de Processo Penal, ora em discussão, propiciado por uma Constituição apostada em conferir à magistratura do Ministério Público, como dóminos da fase da instrução preparatória, por excelência, o grau de independência efetiva que faz com que aquele assuma, no exercício da sua função atinente à fundamentação da acusação, o Estatuto de Autonomia, no qual vai implicada a obrigação de se mover por critérios estritos de legalidade e objetividade. A Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal, ao atribuir ao Ministério Público o poder de ordenar detenções, validá-las e aplicar as medidas coativas, por um lado, e por outro, ao assegurar aos interessados, arguido ou seu representante, através do direito que lhes confere de impugnarem para o juiz-presidente do Tribunal Territorialmente Competente, se tais medidas violarem ou puderem violar os direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, parece-nos uma solução mais prudente, adequada e equilibrada, e nada tem de anómala ou até de antijurídica. Continua-se a defender em Angola a intervenção do juiz na fase preparatória, apenas na exata medida em que assegura o respeito pelos direitos, liberdades e garantias das pessoas,
não se trata da existência do juiz de instrução, como existe em outros países. A partir da Constituição de 2010, o papel do Ministério Público foi reforçado, pois, ao mesmo tempo em que representa o Estado, junto dos tribunais, defende os interesses difusos e coletivos, exerce o patrocínio judiciário de ausentes, de incapazes, nomeadamente de menores, jovens, interditos, inabilitados e, sobretudo, como fiscal da legalidade democrática, é um verdadeiro depositário natural de tais interesses. Por seu turno, a autonomia do Ministério Público representa a característica mais relevante do seu estatuto, constitucionalmente reconhecido, assumindo-se como essencial à função jurisdicional do Estado. Essa concepção reflete-se, nomeadamente, nas normas de organização, no seu estatuto e funcionamento e nos poderes atribuídos, sujeitos a princípios típicos da magistratura, na prossecução de fins e atribuições de iniciativa processual. Essa concepção motiva uma dupla consequência estruturante de todo o processo na fase preparatória. A atribuição da sua direção ao Ministério Público, com o auxílio dos órgãos de polícia criminal, integrados no Serviço de Investigação Criminal, com o estatuto processual próprio, mas sob a orientação do Ministério Público e na sua dependência funcional. A investigação criminal, temos disso consciência, contende com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, porque a prova recolhida tem eficácia indiciária e, nessa medida, é suscetível de fundamentar a realização de atos processuais que afetam ou podem afetar a esfera jurídica dos cidadãos, originando a restrição dos seus direitos constitucionais. Porém, o legislador, ao assegurar aos interessados, ao arguido e ao seu representante, o direito de impugnarem contenciosamente para o juiz, se tais medidas aplicadas pelo Ministério Público violarem ou puderem violar esses direitos, parece-nos ter encontrado uma solução legal equilibrada e adequada. Por conseguinte, entendemos que, na generalidade, o legislador angolano foi feliz ao aprovar a Lei 25/15 de 18 de setembro, Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal, cuja entrada em vigor se verificou no dia 18 de dezembro, após uma vacatio legis de 90 dias, pois, além de romper com o regime então vigente, que previa prazos distintos de prisão preventiva para os agentes de crimes comuns e os de crimes contra a segurança do Estado, instituiu um regime único de prisão preventiva e uma legislação processual penal avulsa mais clara e que melhor protege e garante os direitos dos cidadãos, conformando-se com os princípios constitucionais estruturantes do sistema de justiça penal. Coloca-se, assim, um grande desafio aos magistrados e advogados do nosso país, Angola, no sentido de estudarem a fundo o modo como, na prática, deve funcionar este regime e em que medida poderá ser melhorado, em especial para o que ora nos interessa, o Ministério Público, adequando-se aos novos ventos de exigência de uma justiça célere, eficaz e eficiente. E, Excelências, minhas senhoras e meus senhores, com estas palavras dou por concluída a minha apresentação. Muito obrigado.